Você está no Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise dessa picape Ford F100 1953 feita na escala 1:18 pela Yachtman na coleção Road Legends. Então já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clique também no sino para as novidades, compartilhe também esse vídeo e vamos em frente para ver os detalhes dessa picape. É isso aí. Bom, aqui está a Ford 53, é uma linha bem conhecida nossa já, essa caçamba estilo stepside, né? E, inclusive essas picapes são normalmente bem aceitas no público em geral, porque afinal de contas tem um charme, né? Não são apenas um veículo de trabalho, mas tem um desenho muito bonito, bacana, e muitos antigomobilistas optam por comprar às vezes uma picape para matar dois coelhos numa paulada só, né? Suprir a vontade de ter um antigo e a vontade de ter uma picape, né? Essa picape Ford é conhecida por ser muito robusta, muitas delas inclusive se acabaram porque foram usadas para trabalho até o fim da vida mesmo, até não sobrar nada inteiro, mas muitas ainda sobrevivem, né? Algumas em estado impecável, algumas outras estilo Rat, outras totalmente customizadas, modificadas, recuperadas com mecânica mais recente, mas no geral são picapes que atraem bastante a nossa atenção. Essa picape feita pela Yachtman tem uma característica de ser um modelo simples, mas bem atraente, né? Ela tem uma qualidade de pintura boa. Essa pintura tem algumas marquinhas, algumas asperezas, mas muito poucas no geral. A qualidade dos detalhes, dos encaixes, do alinhamento das portas, do capô é boa. As dobradiças do capô e das portas são aqueles modelos mais simples, mas mesmo assim são bem feitas, não são aquelas coisas grosseiras que às vezes a gente vê em outros modelos. O acabamento é simples, então a gente precisa ter em mente que este modelo que eu estou analisando é um modelo de uma linha mais barata, mais simples, mas com acabamento muito bom dentro da proposta dela, que é ser uma linha mais em conta. Bom, aqui na lateral nós podemos ver as rodas de aço com as calotas Ford, aquelas estilo Dog Dish, né, que eram bem famosas na época, e hoje inclusive muitos que restauram carros antigos optam por pôr essas rodas, às vezes pintadas de vermelho também, contrastando com carros pretos inclusive, e com essas calotinhas parciais que realmente dão um certo charme, assim, aquele ar meio retrô para os carros. Às vezes até carros de luxo têm esse tipo de restauração quando são customizados. Então essas calotas e rodas aqui estão bem feitas, não tem praticamente nenhuma rebarba, estão com acabamento bom mesmo para uma picape que é de uma coleção mais barata. O que poderia melhorar nessa picape, por exemplo, é esta parte aqui, que é a peça da cabine, dos detalhes internos, que poderia receber uma pintura, pelo menos em preto, para mascarar um pouco, né? Para não dar a aparência de que está faltando alguma coisa aqui, quando na verdade não está. Primeira olhada aqui na frente da picape, o que chama a atenção da gente nessas Fords é esse desenho da grade, que é dividida aqui no meio. Tem essas duas divisões com uma malha estilo colmeia. E o logotipo V8 aqui no meio, os faróis e as setas aqui embaixo. Essa linha não mudou muito nos anos 50. Mudou um pouco o desenho de grade, mudou o para-brisa que passou a ser envolvente em 55, 56. Mas no geral, as linhas da picape ficaram bastante inalteradas por alguns anos, né, por uns 4, 5 anos aproximadamente, até que então se começaram a ficar mais parecidas com a outra geração que a gente conheceu por aqui. Vou inclusive mostrar uma picape de 1959 também, que é bem atraente. Em 1959 por aqui, as linhas da picape ainda eram essas, só que com para-brisa envolvente, como é o caso da 56 americana. Esta picape tem cromados assim de boa qualidade, o para-choque dela está em bom estado, os cromados estão
pouco só precisando de polimento, mas no geral estão em bom estado, tanto os da grade quanto os do para-choque. Os faróis aqui tem um bom realismo, as setas aqui são pintadas no cromado, né? Tem uma pintura em âmbar em cima do cromado, não são peças de acrílico, né? Mas tem um realismo bom. A malha do radiador aqui atrás está bem reproduzida, a malha da grade está bem reproduzida, embora não seja uma grade. Lembrando, esse é um modelo mais simples, então as peças realmente são mais simples, mas mesmo assim são boas, de bom acabamento. Os espelhos aqui, como nós podemos ver, tem boa proporção. O emblema aqui também na ponta do capô, boa proporção. As dobradiças do capô também são boas, são leves, não são aquelas dobradiças enormes, grosseiras que às vezes a gente vê nas miniaturas mais em conta. O desenho do radiador aqui também está bem feito, com a tampa, o painel dianteiro. Aqui ele tem algumas partes não pintadas, né? Porque a qualidade da pintura dessa picape, apesar de ser boa, ela não tem a pintura em todas as partes, inclusive porque é um barateamento da produção. Mas é uma picape, por exemplo, que pode ser desmontada para serem detalhados esses cantos, as partes que porventura tenham ficado sem o maior capricho. Aqui o motor é um flathead, um dos V8 mais antigos. Aqui nós temos a tampa de óleo, filtro, as tampas de válvula. Ele não tem cabos, nem mangueiras, nem grandes detalhes, né? Basicamente, simplesmente o básico. E o cofre do motor também feito em plástico, com acabamento preto, né? Essa parede corta-fogo aqui talvez fosse melhor ser pintada de preto, mas como ela deve fazer parte da forração interna, ela simplesmente não foi pintada. Essa é uma diferença dos modelos mais baratos para os modelos mais caros. Eles tiram algumas características do acabamento, deixam o acabamento às vezes um pouquinho mais pobre para baratearem a produção. Um detalhe desse, por exemplo, no Highway 61 seria imperdoável. Nessa aqui passa, porque afinal de contas o preço dela é muito inferior a um Highway 61. Ali no interior da picape, os dois pedais de freio e embreagem, né? Tem um câmbio mecânico, um câmbio de assoalho inclusive. O acelerador está ali no canto estampado no plástico. Essa picape realmente ficaria bacana se ela fosse desmontada e esses detalhes fossem pintados, né? Inclusive dá um melhor acabamento aqui embaixo na soleira, aqui no canto da porta, onde a pintura falhou um pouco. Mas no geral, ela não tem um acabamento ruim, ela tem um acabamento simples. Os botões aqui no canto estão bem reproduzidos, o painel, os instrumentos, né, o velocímetro de escala horizontal é basicamente um adesivo, e o volante aqui que esterça as rodas dianteiras, como é comum nos modelos 1 para 18. O painel dela é bem simples mesmo, porque o carro era simples. E interessante aqui embaixo, o que parece ser um fone, né? Um fone de telefone antigo. Provavelmente seja um sistema de comunicação da época, como se fosse, por exemplo, um rádio amador, alguma coisa do tipo, né? Não tinha notado isso só agora mesmo, vou até dar uma pesquisada para ver exatamente o que era. Esses carros eram muito usados para trabalho mesmo, por fazendeiros da época, né? Então, às vezes assim para essa comunicação. O retrovisor a gente vê que não é uma peça tão delicada como nas linhas mais caras, tem até umas rebarbas aqui, mas também não é dos piores que existem, pelo menos está dentro de uma proporção, não está aquela peça enorme, desproporcional ao tamanho do carro. Aqui embaixo a tampa de combustível, que está bem feita, bem reproduzida, inclusive as garras aqui para poder ser aberta, né? Ela não abre, ela é fixa, mas ela simula bem. Mais um ângulo aqui, dá para ver uma textura aqui de tapete, provavelmente deveria ser preto, né? Porque senão ia ficar tudo encardido. Os bancos aqui é um banco inteiriço, é um banco duro, feito em plástico mesmo, é uma peça toda moldada em plástico. E aqui o que seria o painel desse rádio, desse comunicador que tem aqui com o fone pendurado, né? Então é algum comunicador mesmo que existia nos carros antigamente. É interessante que não tem uma antena, né? Deveria ter, provavelmente não tenha sido feito, então seria fazer uma pesquisa e eventualmente colocar uma antena no lugar que ficasse mais adequado. O desenho do painel simples, mas está relativamente bem feito. Aqui tem um vão, que é um problema de encaixe daquela peça
do painel da parede corta-fogo, né, que a gente viu ali no cofre do motor, mas é algo também que pode ser ajustado. Então, no geral, essa picape tem um acabamento compatível com o preço dela. Então, não dá para esperar um acabamento padrão Highway 61 nessa marca. O que seria imperdoável seria este acabamento numa Highway 61, por exemplo. Tá? Só estou dando o exemplo da Highway 61, que é uma que faz picapes também. Falando inclusive de miniaturas, eu já fiz até o comparativo de dois Barracudas, um feito pela Yachtman e outro feito pela Highway 61, para mostrar o porquê que os preços variam tanto de um fabricante para o outro de uma miniatura do mesmo carro. É que realmente os acabamentos são muito diferentes e fazem toda uma diferença na hora do realismo da miniatura. Então, para quem souber customizar, quem tiver o tempo e souber fazer isso, é uma boa opção, por exemplo, pegar uma picape dessa num preço bom, desmontar com cuidado, fazer o detalhamento das peças, montar de volta, eventualmente fazer uma outra customização que realmente fica muito bacana mesmo. A forração da porta é boa, ela não tem uma forração de teto e os detalhes são aceitáveis. Bom, pela parte traseira aqui, a tampa traseira da caçamba, ela não tem aquelas alças, isso, uma dobradiça. Normalmente os modelos mais caros, como os da Highway 61, tem. Eu mostrei uma picape Chevrolet, uma C10, que a gente pode ver que tem esses detalhes muito mais bem feitos. Essa tampa traseira tá bem feita também, né? As lanternas aqui são bem feitas, são pecinhas de acrílico com o cromado em volta. São peças boas, não tem o melhor acabamento do mundo, mas também não tem o pior, tem um acabamento relativamente aceitável. Os painéis das portas também, como nós podemos ver, são simples, mas estão bem de acordo mesmo com o padrão da picape e até mesmo com a reprodução do que era a picape na época. Eram normalmente painéis de lata mesmo, de lataria, com um estofado aqui na cor que combinasse com a cor exterior da picape. Tampa traseira fecha direitinho, bem ajustada, com o Ford aqui em alto relevo, como acontecia na picape original. Então, é bem feita, não tem grandes problemas. O step aqui embaixo também está no lugar certo. Olhando aqui por baixo da picape, dá para ver que não é mal feita. É simples, mas é um simples bem feito. O escape aqui é uma peça delicada, bem reproduzida, feita na cor certa. Tem várias cores aqui de peças, né? Então está bem de acordo com o veículo de verdade mesmo. As suspensões dianteira e traseira e o cardan, apesar de não funcionais, tem um bom realismo, né? O cardan tem umas rebarbinhas aqui que também poderia ser desmontado, lixado. Com uma desmontagem, um pequeno talento aqui nessa picape, ela realmente fica boa. A roda aqui tem os furos do encaixe da calota, né? Então ela não imita mesmo a roda original, ela é uma roda de produção em série mesmo, apenas eles pegam uma, deixam sem a calota e põem aqui com essa travessa que prende o step embaixo para simular a posição do step no local dela. Ela é presa aqui no meio, inclusive ela gira aqui, né? No carro de verdade haveria duas travessas aqui, que prenderiam o step aqui embaixo, feito uma gaveta. As longarinas aqui do chassi, as transversinas também estão boas. Sistema de direção, os parafusos aqui são aparentes, mas também são pequenos, né? Talvez se eles fossem pretos ficaria melhor, porque eles ficariam mais discretos. A parte interna das rodas aqui realmente poderia ser melhorada, né? Talvez se pintar isso aqui de preto, fique mais discreto também, porque aí fica com um pouco mais de realismo. No geral, o desenho dos pneus também é bom, não? E a parte de baixo não é mal feita, é dentro de um padrão simples, então é aceitável para um padrão simples de miniatura. A gente não pode esquecer que está falando de uma linha mais barata, mais em conta. Os escapes aqui, a gente vê que os coletores vêm dos dois lados, juntam aqui no meio, num escape único, vem aqui atrás, como acontecia nas picapes normalmente. O escape duplo era mais para carros mais potentes, ou às vezes as picapes em que se colocava um motor mais potente, um big block, alguma coisa do tipo. Né? Na customização ficaria legal até colocar um escape duplo, inclusive a picape ficaria mais agressiva. Aqui o tanque de combustível foi feito em preto, essa parte aqui feita em bege. Então é uma parte de baixo, eu diria que ela é simples, ela pode ser melhorada,
mas do jeito que está, ela já está. Analisando essa picape de 0 a 10, eu daria para ela um 9. Por que um 9? Ela tem alguns detalhes que poderiam ser melhores, principalmente pintura. Essa soleira, essa parte aqui de baixo, por exemplo, poderia ser na cor do carro, né? Mas considerando que é um modelo barato, de baixo custo, ela não está mal feita. Ela tem um acabamento bom e ainda, se a pessoa tiver habilidades, desmontá-la, fizer esses detalhamentos que eu descrevi ao longo do vídeo, ela pode ficar ainda melhor e ficar com uma apresentação muito boa, inclusive até acima do padrão dela. Eu acho também que a qualidade das peças, o encaixe das portas, capô, a tampa traseira da caçamba, as lanternas, faróis, também está muito bem feita, com bastante cuidado. Às vezes marcas com modelos até um pouco mais caros do que esse, tem essas peças que não são tão bem feitas, tão bem acabadas como estão essas desse modelo dessa picape Ford. E também já vi modelos equivalentes em preço com acabamentos extremamente grosseiros, com dobradiças grosseiras, que não é o caso dessa picape. Ela tem o simples bem feito. Então é um modelo que eu realmente recomendo para quem gosta das picapes e não pode gastar muito, ou às vezes não encontra uma outra opção. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, de deixar também o seu like, de compartilhar o vídeo e também deixa aí nos seus comentários o que você achou a respeito do vídeo, a respeito da picape. E clique também no sino para as novidades, para ficar ligado nos vídeos que eu vou continuar postando aí no canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.